Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à palestra Reflexões sobre o ensino remoto no ensino superior brasileiro, nos períodos aí de 2020 e 2021, o nosso período pandêmico. Eu sou o professor Dr. Felipe Prado Macedo da Silva, docente do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Estou alocado aqui no campus de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Bem, essa palestra tem a ideia de fazer algumas reflexões a partir da minha experiência própria e a partir do que eu tenho observado em relação ao ensino superior brasileiro com o uso do ensino remoto e também o que vem acontecendo em outros países do mundo com o objetivo, portanto, de fazer uma espécie de balanço do que aconteceu nesses praticamente aí 24 meses de pandemia e com a possibilidade de entrarmos num terceiro ano de ensino remoto por conta aí do crescimento da nova variante Omicron, agora no começo de 2022, e que mais uma vez coloca em suspense o retorno 100% presencial do ensino superior brasileiro. Aqui eu vou fazer uma abordagem especificamente em torno da minha experiência do que está acontecendo no ensino superior brasileiro, mas é claro que essas reflexões em torno do ensino remoto, elas também têm uma certa validade ao que está acontecendo ou ao que aconteceu com o ensino básico e o ensino básico fundamental, né? E o ensino médio brasileiro, que também tiveram que fazer uso, lançar mão dessas técnicas ditas aí de ensino remoto. Bem, eu tenho já uma larga experiência em educação à distância, né? Daqui a pouco eu vou fazer essa diferenciação. Então, há mais de 20 anos eu faço cursos utilizando ferramentas de tecnologia para o aprendizado. Então, lá desde o começo dos anos 2000, eu já tenho cursos, né? Fui aluno e continuo sendo aluno de vários cursos no Brasil e no exterior. E há 10 anos, há mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, eu também me transformei agora num docente também, num produtor de conteúdo, um elaborador de material específico para o ensino que utiliza a tecnologia como ferramenta de transmissão desses conhecimentos, o que seria mais natural falarmos aí em educação à distância. Daqui a pouco, ao longo da palestra, a gente faz essas diferenciações, mas aqui é apenas para mostrar as minhas credenciais no que tange a compreensão e ao conhecimento do que é o ensino à distância e qual é o papel dele no processo de educação, do qual hoje, por conta, enfim, dos avanços das chamadas tecnologias de informação e de comunicação, é um ensino que precisa ser considerado, e assim o é em muitos países no mundo e aqui também no Brasil. Bem, primeiro, mais uma vez, relembrar de que lá em fevereiro, março de 2020, portanto, já estamos aí há quase praticamente 24 meses da declaração de que a Covid-19 tornou-se uma pandemia global. O mundo, portanto, é atingido, né, por essa crise sanitária. E essa crise sanitária, ela impõe, por ser uma doença muito contagiosa, ela impõe à sociedade global justamente o distanciamento, a suspensão digamos, a interrupção praticamente abrupta de boa parte das atividades presenciais. E entre elas, as atividades presenciais de ensino, ou seja, naturalmente, né, as escolas, as universidades, que utilizam o ensino presencial ainda como o seu principal produto, tinham, claro, lá naquele ambiente, né, animado, né, que borbulhava contato social, você consequentemente para todo esse serviço educacional, e aí você
fica em stand-by por conta da Covid-19 e que começa lá aqui no Brasil, estamos falando aí em meados de março, né? Ainda que em fevereiro a gente já tinha informações de que a Covid estava chegando no Brasil. No Brasil, a gente já via o que estava acontecendo na virada do ano aí de 2019 para 2020 e paulatinamente nós percebíamos que a Covid chegaria no Brasil e causaria um pânico. No entanto, que a interrupção de boa parte, por exemplo, se a gente for falar no caso brasileiro, de boa parte das universidades federais brasileiras, né, das instituições de ensino superior que fazem parte aí do sistema nacional que compõe aí o Ministério da Educação, nós tivemos aí o cancelamento do ensino presencial assim de maneira abrupta. Então, esse aqui é o fio condutor do que a gente vai continuar falando a seguir. Então, a interrupção presencial, né, ou seja, aqui no caso da minha instituição, que é a Universidade Federal de Uberlândia, rapidamente você suspendeu não só as aulas as quais tinham de fato a massa do público, enfim, onde os contatos humanos eram mais intensos, mas você também suspendeu todas as atividades acadêmicas por conta de uma doença desconhecida naquele momento e que, consequentemente, criaram um certo medo e fizeram com que tudo fosse interrompido. E o mais importante é que bastava pegar as informações, por exemplo, e aí mais adiante eu vou detalhar porque eu estou já falando nisso. Quando a gente pega as informações que já saíam em março de 2020, ou seja, o simples acompanhamento da imprensa internacional, da imprensa nacional, observar as informações da área médica, dos infectologistas, ali já se mostrava que a pandemia não ia ser uma pandemia de tiro curto, ou seria uma pandemia de uma corrida de 100 metros. Não. Já estava claro desde 2020, desde o começo de 2020, quando a OMS declara pandemia global e rapidamente uma doença que surgiu numa cidade chinesa se espalhou de maneira assim impressionante pelo mundo inteiro, de que seria uma doença de longo prazo e que a sua solução não viria dali 6 meses. Isso está muito claro. Eu tenho também outras palestras aqui onde eu falo sobre a economia com a pandemia, onde eu mostro dados, inclusive, das universidades que estão fazendo os principais levantamentos estatísticos sobre a pandemia. Lá ficava claro de que a pandemia não seria algo que desapareceria da noite para o dia e nem algo que seria solucionado da noite para o dia. Estou falando isso porque nós já temos consolidado praticamente 24 meses de paralisação presencial, e nós temos aí uma volta, né, agora em 2021, uma volta meio tímida, parcial, das aulas por conta simplesmente da vacinação. Então, são 24 meses de paralisação presencial total ou parcial, porque após o início da vacinação em janeiro de 2021, consequentemente, você fez com que algumas medidas de relaxamento fossem tomadas pelas instituições de ensino superior. Por exemplo, aqui na UFO, algumas estruturas administrativas de fato voltaram a funcionar presencialmente. Então, você saiu daquela situação de 2020 em que tudo virou digital e remoto, tudo passou a ser administrado de maneira online, e agora você passa a ter um sistema meio que híbrido entre algumas coisas que vão voltar, outras coisas que não vão voltar, sobretudo o ensino que envolve, digamos, a aglomeração, envolve aí, você tem uma turma hoje de 30, 40 estudantes, significa minimamente algum nível de aglomeração.
Então, nós já estamos há 24 meses. E o mais impressionante é que nenhuma instituição, nem o Ministério da Educação, tiveram a inteligência de observar, bastando analisar as notícias e as informações dadas pelas principais estruturas de saúde, ou pelas principais sociedades, ou pelas principais instituições da sociedade médica, e essa não seria uma pandemia ou um problema sanitário de curta duração. Claramente seria um problema de longa duração. E digo, há dados, principalmente do exterior, que já sinalizam ou sinalizavam desde o ano passado, desde o final do ano passado, de que essa é uma situação que pode durar até 5 anos. Então nós estamos entrando no 3º ano. O mundo, neste momento, entra mais uma vez em pânico por conta da Omicron. E nós podemos estender essa interrupção presencial de 24 meses para 36 meses já. Porque dado que você tem já uma nova cepa que já se disseminou de maneira extremamente acelerada no mundo, e mesmo que ainda não mate, há países, não mate na mesma velocidade que a anterior, significa, portanto, que você ainda tem uma situação que precisa ser considerada de maneira séria. E precisa, portanto, as instituições de ensino superior, seja a UFO, ou seja qualquer instituição pública que faça parte aí, do Ministério da Educação, ou as instituições privadas, precisam fazer um planejamento sério de longo prazo de que a educação foi afetada e a educação, portanto, precisa também ser alterada na sua essência para se ajustar a este momento específico que pode durar até 5 anos. Então estamos falando de algo de longuíssima duração e que precisa ser considerado. E aí por que eu estou falando isso? Porque no meio da pandemia e no meio da interrupção abrupta, surge então esse tal ensino remoto. Esse ensino remoto que nasce de uma emergência que não foi vista como, de fato, uma emergência altamente prolongada. Então, quando a OMS declara pandemia global, parecia que seria algo de 3, 4, 5, 6 meses. Já é uma coisa de 24 meses, com possível extensão a 36 meses, mas algo que já foi previsto de que poderia durar até 60 meses. Você teve aí o surgimento do ensino remoto, feito a toque de caixa. Cada instituição de ensino superior no Brasil fez de uma forma, utiliza ferramentas de forma diferente e também tem um nível de expertise entre docentes como discentes muito heterogêneo. Por isso que eu comentei no começo quais eram as minhas credenciais nesse sistema. Então, por exemplo, o uso de tecnologia como ensino, eu já sou estudante há mais de 20 anos. Tem estudantes jovens, que nunca fizeram de fato um curso utilizando ferramentas digitais. Ou não desenvolveram uma disciplina de estudo, de autonomia, para fazer um curso via tecnologia. Isso, a mesma coisa os docentes, ou seja, você tem docentes, principalmente no ensino superior público, que esses docentes, eles, principalmente os mais velhos, eles já estão há 25, 30 anos focados e com a expertise do ensino presencial. E fizeram raramente usos de ferramentas da tecnologia da informação e da comunicação para, por exemplo, promover algum nível de aprendizado em seus estudantes. Então você tinha o público-alvo, discentes sem nenhuma expertise, sem nenhum treinamento, docentes, alguns jovens capacitados e outros mais velhos com uma enorme dificuldade. Cada instituição foi colocando em funcionamento o ensino remoto a ritmos diferentes. E tudo isso, que é o pior, foi feito a toque de caixa. Foi feito de uma maneira simplesmente a dar, entre aspas, algum nível de satisfação à sociedade
sem o mínimo de rigor técnico, sem o mínimo de rigor administrativo e sem o mínimo de rigor pedagógico, que é o mais importante. Ou seja, foi tudo feito de maneira assodada, de maneira desesperada para justificar a existência. E aí, a minha maior crítica em torno disso, as minhas reflexões em torno do que eu vi acontecendo, é de que esse ensino remoto ele existe. Primeiro que ensino remoto não existe. Essa modalidade de ensino, ela não existe. O que a gente tem é o tradicional ensino presencial, né? E ao longo aí, a partir lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, você tem um surgimento com força do chamado ensino à distância. Então, esses dois tipos de ensino, eles são consolidados e eles são, digamos, autorizados de maneira permanente pelo Sistema Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação. Então, você tem um curso de graduação presencial ou você tem um curso de graduação à distância. Ou hoje você pode utilizar um sistema híbrido, do qual, por exemplo, 40% da carga horária de um curso presencial você pode fazer à distância. Então você faz 60 presencial, 40 à distância e utiliza uma metodologia de ensino híbrido, que também é perfeitamente aceitável, mas isso tudo aqui gera uma combinação planejada. E por que eu quero falar que ensino remoto não existe? Por quê? Porque o ensino presencial, quando ele é pensado por um plano político-pedagógico de um curso de graduação, ele tem planos de ensino e conteúdos específicos e adequados à modalidade do ensino presencial. A metodologia de ensino ela é muito específica e você necessita de uma infraestrutura física. Quando você parte ao ensino à distância, o ensino à distância também tem o seu plano de ensino, o seu conteúdo específico para lidar com o desafio e com a modalidade do ensino à distância. Então, o plano de ensino presencial, então eu tenho um plano de ensino de minha disciplina lá, economia. Quando eu pego esse plano de ensino presencial e levo para o ensino à distância, esse plano de ensino tem que sofrer ajustes. Por quê? Porque ele não pode ser o mesmo plano do ensino presencial. Assim como o material didático, o conteúdo específico, o ensino à distância, você tem uma carga de conteúdo obrigatório muito menor que o presencial, mas, consequentemente, você exige do aluno outras habilidades, como, por exemplo, autonomia à pesquisa desde cedo, capacidade de buscar conteúdo, enfim, de maneira independente. Então, você tem uma outra forma. Você tem, portanto, metodologias de ensino diferentes e você tem uma infraestrutura virtual adequada. Então, quem faz ensino à distância, faz o ensino à distância com ferramentas profissionais, com material didático adequado, com um plano de ensino ajustado, com uma dimensão de turma ajustada também. Então, enquanto no ensino presencial você tem a tradição de ter, por exemplo, lá num curso de direito 50 alunos, se você fizer a mesma disciplina no ensino à distância, você não pode ter 50, 60 alunos no mesmo momento, com a mesma atenção à distância. Você precisa de tutores, você precisa de uma estrutura que é completamente diferente da estrutura do ensino presencial. E aí vem a grande crítica desses 2 anos que a gente tem vivido. Esse ensino remoto é uma mentira. Esse ensino remoto ele não existe. Porque onde é que eu encaixo o ensino remoto nesse meu gráfico? Ou seja, ele não é ensino presencial, porque você passa a utilizar as tecnologias. Na verdade, virou um ensino à distância. Mas não é ensino à distância, porque o que você fez simplesmente foi pegar o plano de ensino e o conteúdo específico do ensino presencial, pegou lá, então eu tinha uma disciplina no presencial, veio a pandemia, proibiu a aula, eu peguei o mesmo plano de ensino, não fiz alteração nenhuma, vou aplicar a uma infraestrutura virtual não adequada, eu passo a utilizar Zoom,
Google Meet, YouTube, Moodle, começa a usar um monte de plataforma de maneira bagunçada, de maneira não profissional, algumas não institucionalizadas, portanto não era a instituição ou não é a instituição que oferece, é o docente que escolhe, paga e usa. E aí eu fiquei entre uma metodologia de ensino presencial, mas eu tenho que começar a utilizar algum ensino virtual, e aí você teve essa bagunça que foi o ensino remoto. Então, é fundamental ter a percepção de que o tal do ensino remoto ele não existe. Não tem onde adequar. E o mais trágico é que não se percebeu que a pandemia, por não ser um problema sanitário de curtíssimo prazo, era preciso, portanto, ajustar os cursos, ainda que a gente fosse imaginar que isso fosse durar de fato 5 anos. Agora, a tragédia é que você tem um estudante que já está... Então, se você pega uma graduação de 4 anos, um aluno que entrou no começo de 2020, ele já está há 2, metade do curso ele fez no tal do ensino remoto, que é um ensino que não existe, que não tem nem metodologia do ensino à distância, não tem nem metodologia do ensino presencial, não tem o profissionalismo do ensino à distância e por isso pode causar muita raiva, muito ódio em muitos especialistas em educação, em muitos coordenadores, em muitos docentes, porque de fato o que está sendo feito no chamado ensino remoto também não é ensino à distância. O ensino à distância ele tem metodologia, ele é profissional e ele visa atender a um público, especialmente um público maduro, um público que está em cidades onde não existe ensino superior, onde ali não vai existir nunca, porque são cidades muito pequenas e que, portanto, fazem uso da tecnologia para acessar docentes em grandes capitais, utilizar metodologias em grandes capitais. Outra coisa, o ensino remoto, os alunos se dispersam, cada um voltou para sua cidade. Então, por exemplo, eu tenho situações de alunos em minhas turmas que estão morando em 20, 30 cidades diferentes. E nessas cidades você também não tem estrutura de apoio, porque o ensino à distância também tem estrutura de apoio, que são chamados polos à distância. Então, cada pequena cidade, ele não tem um docente lá de economia, mas ele tem um polo, ele tem uma mini biblioteca, ele tem computador, ele tem uma série de outras coisas que fazem com que o ensino à distância tenha uma infraestrutura mínima necessária. Assim como o ensino presencial também tem uma estrutura de apoio minimamente necessária. Então, essa é a crítica. Ou seja, o ensino remoto, ele não existe. O que o ensino remoto é uma modalidade criada de maneira apressada, toque de caixa, que mistura coisas do ensino presencial e do ensino à distância, mas não é nenhum e não é nem outro. Então, lamentavelmente, nós temos aí um funcionamento do ensino superior brasileiro e em alguns lugares do mundo, não todos, de maneira remendada. E a minha preocupação é que, como nós já estamos entrando no 3º ano, nós já temos profissionais que daqui a pouco vão ser formados num ensino remoto que não tem o menor sentido. Ou seja, ele não faz um curso, ele não fez uma graduação nem na modalidade presencial e nem na modalidade de distância. Ele fez uma coisa Frankenstein, que mistura tudo, que não é nada, e que, consequentemente, não vai entregar a educação da qualidade e da forma adequada. Então, essa é uma preocupação que eu não tenho visto, pelo menos na minha instituição, a preocupação de que a gente já tem profissionais, eu tenho um grupo de alunos que já estão na metade de um curso de graduação, aqueles que são de 4 anos, fazendo por essa modalidade, que é uma modalidade, enfim, com sérios problemas. E aí, mais uma vez, o importante é se verificar que esse ensino é um ensino que revela, portanto, 2 anos de improviso. 2 anos de improviso. Ou seja,
aquilo que eu falei, vamos destrinchar agora entre algumas questões importantes. Então, eu tinha falado aqui no slide anterior de que o ensino remoto trazia um plano de ensino e um conteúdo específico do ensino presencial. Então, por exemplo, você interrompeu o ensino presencial, manteve aquele conteúdo de maneira emergencial, mas você passou a utilizar metodologias presenciais e virtuais, porque a metodologia de ensino ela tem que estar no plano de ensino. O que o docente vai fazer para transmitir aquele conteúdo aos discentes? Então, a partir do momento em que eu vi no ensino remoto, como eu tenho um conteúdo extenso que também não é um conteúdo adequado a uma educação à distância, eu mantenho alguma metodologia do ensino presencial, mas tenho que incorporar alguma coisa do ensino virtual, porque, por exemplo, não dá mais para você fazer uma avaliação escrita com o mesmo rigor do ensino presencial, do qual você está ali verificando se o aluno está fazendo a avaliação como se fosse numa espécie de vestibular, do qual você vai conferir. Então o aluno está no computador dele, você está no seu, não tem como você verificar, mesmo que você utilize webcam, etc, etc, etc. Então você tem uma metodologia de ensino misturada, que também não é híbrido, é de fato uma mistura, e você tem uma infraestrutura virtual não adequada. Por quê? Porque a gente utilizou muitas tecnologias consideradas caseiras para o ensino à distância. Então, vamos destrinchar esses 3 tópicos que eu já adiantei. Então, um plano de ensino e conteúdo específico do presencial, o que é que a gente tinha? A gente tinha, portanto, ou tem ainda, porque vamos adentrar 2022 com este mesmo problema, que é utilizar a carga de conteúdo do ensino presencial, o mesmo plano de ensino do ensino presencial, nós vamos utilizar ou vamos transmitir este conhecimento aos alunos utilizando plataformas digitais sem qualquer ajuste programático ou metodológico, sem tempo e sem contato para atividades em sala de aula. Então, na minha instituição, quando começou o ensino remoto, lá no começo de 2020, ainda numa modalidade meio que emergencial, experimental, tinham coordenadores de cursos que achavam que se você dava um curso de 60 horas presencial, eles achavam que você tinha que ficar 60 horas na frente de um computador, ao vivo, conversando com os alunos. E aí um aluno que tem 7 disciplinas ia passar, digamos, uma manhã toda na frente de um computador em aulas ao vivo. Então, isso não existe nem no ensino à distância. Nem no ensino à distância. Então, essa carga de conteúdo é uma carga que continua com sérios problemas. A metodologia de ensino específica do ensino presencial e virtual, por quê? Porque, mais uma vez, você combinou de forma precária métodos do ensino presencial por conta da quantidade de conteúdo. Quando a gente pega uma disciplina do ensino à distância, ele tem um conteúdo programático mais enxuto, focado em tópicos mais importantes, e depois, ao longo do curso, você sinaliza caminhos para o aluno buscar mais conhecimento. Por isso que trata-se de um ensino que só funciona se destinado a pessoas maduras, a pessoas que estão em regiões mais isoladas, e não a um jovem inexperiente que tem a possibilidade de fazer um ensino presencial numa cidade grande. Então você teve metodologias do ensino presencial mesclado ou acoplados a ferramentas virtuais de ensino, aos chamados ambientes virtuais de aprendizagem. Então, eu peguei minha disciplina de economia com um conteúdo gigantesco para um curso de 40, 45, 50, 60 horas. Agora eu tenho que fazer esse curso praticamente 100% virtual. Eu não tenho como diminuir o plano de ensino, porque senão aquele plano aprovado
a coordenação, o núcleo docente estruturante não vai aceitar. Então, ainda tem essas questões burocráticas, ou seja, eu não posso alterar o conteúdo porque o núcleo docente estruturante não vai permitir. Se eu der esse conteúdo todo 100% online, eu vou ter que começar a fazer uso de técnicas, de metodologias do ensino virtual. Então, por exemplo, nas minhas disciplinas, eu dou aula dos tópicos fundamentais e os tópicos que eu considero menos importantes, eu utilizo a metodologia virtual. Uma videoaula gravada, um material de leitura, e aí o aluno, ele aprende se ele quiser, porque não tem como você passar 100% do conteúdo via o docente. Então, o ensino presencial, ele ainda tem o professor como protagonista. Mas o ensino à distância já tem o aluno como protagonista. Então, o aluno, a busca do aluno, o interesse do aluno é mais importante do que o interesse do docente. Mas isso, acho que depois da pandemia, vai se tornar também algo presente no ensino presencial. Portanto, você tem também um improviso metodológico gravíssimo, gravíssimo, do qual só no futuro vamos saber como vai ser a qualidade desses profissionais que serão formados na era da pandemia. E a infraestrutura virtual não adequada, que esse aqui também é outra coisa grave. Ou seja, a utilização, você teve de maneira também improvisada a utilização de uma série de ferramentas virtuais de ensino, muitas caseiras, não são ferramentas que, por exemplo, instituições privadas especializadas em ensino à distância não utilizam. Utilizam ambientes virtuais profissionais, videoconferências profissionais, eles têm tutores para auxiliar as dúvidas dos alunos, suporte técnico, orientação técnica. Então você tem toda uma infraestrutura que existe também no ensino à distância que você não teve no ensino remoto, que você não teve em boa parte das instituições de ensino superior públicas, do qual você não teve aqui na instituição que eu sou docente na UF. Então se dava um problema no acesso do aluno a um ambiente virtual, a fazer o download de um PDF, de um Word, era o docente que tinha que resolver. Não existia uma diretriz de qual plataforma virtual para transmissão online seria uniforme a todos os docentes. Cada um fez uso de um. Eu faço uso de um, o outro docente faz uso de outra, o outro faz uso de uma terceira, o outro faz uso de uma quarta. E o estudante, coitado, ele tem que ter acesso a todas as plataformas para poder ter, portanto, acesso à aprendizagem que está ali. Então, essa forma caseira também é lamentável. E isso não se percebeu ainda, e poucos estão falando, que infelizmente o ensino remoto está manchando a reputação do ensino à distância. O ensino à distância ele não é feito assim. Ele é feito com profissionalismo. A gente pode questionar os resultados? Pode. Pode questionar se é adequado ou não a formação de algumas profissões à distância? Pode. Mas, do ponto de vista do planejamento do curso, de uma metodologia do curso, do conteúdo do curso e da infraestrutura, a educação à distância está muito bem servida no Brasil. Então, veja, você teve, portanto, opções tecnológicas heterogêneas, docentes sem treinamentos, sem treinamento ou suporte técnico e financeiro. Ainda teve esse outro grave problema, ou seja, nós estamos fazendo ensino remoto com muitos docentes pagando os custos desse ensino remoto, discentes sem internet, sem polo e sem renda para equipamentos de informática. E ainda no ensino remoto, mesmo no ensino superior, a gente verificou uma desigualdade brutal entre aqueles alunos que têm condição. Então, onde que está o problema? O problema está nisso. Então, eu tenho discentes que têm internet boa, que estão numa cidade boa, que têm dinheiro para ter um computador, dinheiro para ter um quarto próprio para estudar, um espaço próprio na sua residência para estudar. E você tem outro que não tem internet, que está numa cidade muito pequena, que não tem dinheiro para comprar um equipamento
e o cara passou a estudar pelo celular, o que é totalmente inviável. Aí você tinha docentes que não tinham treinamento para o ensino virtual, vamos colocar assim, ou para o tal do ensino remoto que não existe. Não tiveram suporte técnico, uma retaguarda técnica como existe num curso de educação à distância. E não tiveram suporte financeiro. Eu, particularmente, eu que pago toda a minha infraestrutura tecnológica e todos os serviços que eu quero usar no meu curso. Então, isso está colocando, lamentavelmente, a falta de planejamento como uma regra e não como uma exceção. Então nós já estamos há 2 anos entrando no 3º ano de pandemia e boa parte das instituições de ensino superior, inclusive a minha, inclusive os cursos que eu dou aula, não fizeram qualquer planejamento de ajuste considerando uma pandemia que poderia, de fato, como está durando, 3, 4, 5 anos. Daqui a pouco nós vamos ter profissionais formados que nunca pisaram pé dentro da universidade, que nunca foram numa biblioteca, porque a biblioteca está fechada, que nunca viram um professor presencialmente e que, lamentavelmente, estão sendo vítimas de um processo educacional extremamente improvisado. Então, veja, alguns discentes já fizeram praticamente metade do curso em formato remoto. Estão com seu aprendizado precarizado, estão com seu aprendizado em risco. Então, não vi nenhuma instituição de ensino superior nos primeiros 6 meses de pandemia, ou nos primeiros 3 meses, dado que já não tinha atividade presencial, você podia fazer uma força-tarefa nos primeiros 3 meses para justamente reajustar os planos de ensino, reajustar o conteúdo, fazer ajustes estruturais no curso, dando conta de que minimamente a gente podia ter um cenário de 3, 4, 5 anos em que ou vai ser tudo remoto, à distância, ou vai ser híbrido, como agora em 2022 muitas universidades já estão prevendo a volta do ensino híbrido. Então, algumas disciplinas, principalmente práticas, a presencial, e outras continuam no formato virtual. Então, lamentavelmente, você teve uma situação de falta de planejamento, de falta de percepção, de falta de estrutura. E veja, essas reflexões que eu estou fazendo aqui podem parecer fáceis ex post, depois. Mas essa deveria ter sido a postura de quem conhecia educação à distância, de quem conhecia educação presencial, minimamente diretrizes das pró-reitorias, ou do próprio Ministério da Educação, precisava-se ter um planejamento. Ou seja, nós estamos ainda fazendo uma universidade com um planejamento pré-pandemia. E a gente precisa compreender que a gente precisa já está atrasado. 2 anos depois, não fizemos um planejamento pandemia e pós-pandemia, com alterações fortíssimas na estrutura dos cursos. Os cursos precisavam ser alterados. Altera eles, depois altera de novo. Então fica parecendo, no Brasil, que os cursos, os planos político-pedagógicos dos cursos de graduação são planos rígidos que precisam ficar décadas em funcionamento. Não precisa. Você pode fazer ajuste. Situação emergencial de pandemia. Faz um ajuste. Ajusta toda a estrutura do curso para um período de pandemia. Depois, quando acabar a pandemia daqui 3, 4, 5 anos, reajusta para um período pós-pandemia. E aí você ia ter uma formação minimamente adequada. Cursos que tinham muitas aulas práticas, né? Cursos aí da área de saúde, foram duramente prejudicados, né? Cursos, enfim, agronomia, alguns cursos de engenharia, alguns cursos que exigem laboratório, ficaram muito prejudicados.
E aí você também não tem um planejamento, porque você vai ter um vácuo de mão de obra equivalente ao mesmo período, pelo menos. Então, assim, vários alunos estão se formando de forma precária, outros não tiveram várias atividades práticas. Então, essas atividades práticas, elas estão represadas, elas estão presas. Aí, quando a pandemia der uma tranquilidade, você vai voltar com um monte de atividade prática, mas esse profissional já não vai sair para o mercado de trabalho no mesmo tempo, no tempo previsto, e, consequentemente, você vai ter um vácuo de mão de obra, e isso também a falta de planejamento em relação a isso foi a regra, não foi a exceção, lamentavelmente. E uma outra coisa que é assustadora nesse processo, e é uma reflexão que não dá para deixar de fazer, principalmente pela minha formação de economista, enfim, de docente da área de economia, é de que você revelou por trás da pandemia e por trás deste ensino remoto algo que já estava, digamos assim, minimizado, que é um ambiente desigual como pano de fundo. Ou seja, a desigualdade de renda entre estudantes foi absurda. A desigualdade regional para o ensino à distância foi absurda. A desigualdade de gênero, absurda. E a desigualdade por profissões também, uma coisa que vai gerar um colapso no abastecimento do mercado de trabalho gigantesca. Então, você tinha a diferença entre o aluno rico e o aluno pobre, criou uma desigualdade muito brutal. Ocorreram as tentativas de você dar bolsas de tecnologia, bolsa daquilo, bolsa disso, mas essas bolsas não iam resolver problemas estruturais que precisam de políticas públicas muito mais sérias do que simplesmente dar 200, 300 reais para o aluno ter um Wi-Fi ou ter um netbook ou um tablet. Você criou vários problemas de desigualdade regional gravíssimo. Então, por exemplo, a desigualdade entre estudantes que moram em cidades e outros que moram em cidades rurais ou moram no campo. Então, aqui onde eu sou docente, eu tenho muitos alunos de cidades pequenininhas de Minas Gerais, 5 mil, 10 mil habitantes. Então, é caótico o acesso à internet nesses locais. Você teve ainda a desigualdade de gênero, a diferença entre um estudante homem e um estudante mulher, e compondo aí entre cidade, campo, rico e pobre, você criou uma desigualdade, ou seja, as meninas foram mais prejudicadas do que os meninos, os garotos na universidade foram menos prejudicados do que as garotas, enfim, por conta de toda uma desigualdade de gênero que existe na sociedade. Então, o ensino remoto só revelou algo que já está aí na sociedade, revelando, portanto, uma tragédia do processo de educação e gerando cada vez mais instabilidade na tentativa de se equalizar a formação, em você equilibrar os mercados entre homens e mulheres. Enfim, isso aí eu acho que também já está muito prejudicado. E a desigualdade por profissões, ou seja, aqueles estudantes de profissões mais teóricas foram menos prejudicados daqueles cursos que você exige prática. Então, o cara vai se formar em química, ele precisa ter laboratório. E os laboratórios estavam fechados. E você não faz laboratório pela internet. Então, aí ele deixou de cursar disciplina de laboratório, está esperando. Então, você vai ter um vácuo profissional, um vácuo de abastecimento do mercado de trabalho muito grande. E que também não está sendo considerado, que também não está sendo planejado. E que essas coisas que nós estamos falando aqui também não foram planejadas porque, infelizmente, as estruturas universitárias, as reitorias, as pró-reitorias, se esqueceram que a gente vive num país extremamente heterogêneo, num país extremamente desigual, onde a pandemia só ia agravar e revelar de maneira cada vez mais forte essas desigualdades. E aí, é claro, nós estamos aqui fazendo suposições
até óbvias, porque é no futuro que nós vamos ver o tamanho dessa tragédia e o tamanho dos efeitos do período da pandemia no ensino superior brasileiro. Aqui no campus onde eu dou aula, nos cursos que eu já dou aula, em Monte Carmelo, na Universidade Federal de Uberlândia, nós já temos cursos com evasões gigantescas, temos cursos que não tivemos durante a pandemia alunos que ingressaram no vestibular, você já tem cursos que você tem falta de aluno, em breve as disciplinas não vão ser ofertadas, porque você não tem estudantes para isso, e consequentemente você tem uma situação gravíssima de planejamento dessa estrutura universitária que é caríssima e que por conta dessa desigualdade brutal vai ficar subutilizada. Então a gente precisa ter essa compreensão de que alguns ajustes precisam ser feitos. A gente precisa considerar que o processo de educação precisa ser imediatamente ajustado, porque senão o Brasil não vai só sofrer, nós não estamos só sofrendo uma recessão, nós não estamos só sofrendo um período dramático em que a gente tem questões que estão aí à flor da pele. O futuro mostrará que também, lamentavelmente, nós vamos ter um problema de formação. Nós já temos um problema de pouco abastecimento de várias profissões no mercado. E aí isso vai se agravar mais ainda. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. E veja, diante de tudo isso, qual é a reflexão que eu tenho feito pessoalmente, que eu gostaria de compartilhar aqui, sobre isso? A grande pergunta é por que a gente não rompeu o status quo? Por que não se aproveitou a pandemia, dado que os efeitos poderiam, já vou aqui por final, perdurar até 2025? Porque você tem novas variantes, limitações de vacinação. Então você ainda tem um continente, que é o continente africano, que está muito distante de imunizar 50% da sua população. Então, enfim, você tem as questões das resistências à vacina. Você tem uma quantidade de coisa. Então, por que a gente não rompe? Então, vamos aproveitar esse momento para romper esse status quo do ensino, da forma como estava sendo feito, dado que estamos diante de um novo contexto global e que a gente pode utilizar esse momento para modernizar. Então, eu refletindo muito bem sobre isso, pensei o seguinte: colegiados e núcleos docentes estruturantes dos cursos não utilizaram os 6 primeiros meses da pandemia e da suspensão das atividades para darem um choque de modernização nos planos político-pedagógicos dos cursos. Ou seja, essa modernização poderia ter sido feita agora, não só no sentido de fazer ajustes de conteúdo, mas também fazer ajustes metodológicos para compreender que a educação híbrida, porque aí o correto seria falarmos em cursos com educação híbrida, do qual 40% da carga horária pode acomodar atividades virtuais, transformar esses cursos que estão de maneira equivocada utilizando ensino remoto para cursos híbridos. E aí estava resolvido. Então, durante a pandemia, eu ofereço os 40% da carga horária à distância, que já estão previstos, elaborados, ajustados e prontos para esse tipo de contexto de metodologia de ensino e de situação, e deixo os outros 60% para quando a pandemia abrandar, melhorar, quando novos protocolos de saúde forem mais seguros, eu fazer esse ajuste. Porque a forma como está sendo feito, igual minhas disciplinas, são todas disciplinas, eu tenho 4 disciplinas, são disciplinas de educação presencial, mas que eu estou dando um ensino remoto. Então, na verdade, isso é um improviso do estudo. Porque o correto era dar presencial, mas eu estou dando via plataformas digitais, mas no plano de ensino, a metodologia não são metodologia em um plano de ensino de um curso virtual, e que permanece assim. Já vamos entrar no 3º ano, como se isso fosse natural. E não é natural. Não é natural. É preciso entender que este período poderia
converter alguns componentes curriculares em ensino híbrido. E aí muitas vezes a gente pergunta, mas isso não é legal. Veja, a questão não é se a conversão de um curso presencial para um curso híbrido seja bom ou não. Acontece que isso é contemporâneo. Como, por exemplo, eu dou um curso de economia para agronomia. Não é uma disciplina fundamental para a formação deles. É uma disciplina complementar, em que você vai dar conhecimentos gerais. Esse curso de economia, o curso de administração de agronegócio, ou um curso de direito, ou um curso de sustentabilidade, são coisas que você poderia dar numa estrutura remota, virtual, híbrida. Por quê? Porque são ensinos complementares e deixa a formação objetiva, deixa as principais disciplinas para a formação de fato específica para fazer o ensino presencial. É assim que funciona. É assim que funciona. Assim como num curso de economia, você poderia botar um curso de sociologia híbrido, mas a disciplina de economia é presencial. Ou você coloca o curso lá de direito econômico híbrido, mas você coloca o curso de economia como a disciplina específica presencial. Então, esse tipo de ajuste metodológico, as grandes universidades no mundo já fizeram. Então, isso aqui não é a invenção do fogo e do vento. É o fato de observar como instituições de ponta no exterior já estão utilizando essas metodologias. E veja, não existe ainda, o pior de tudo, estamos aqui entrando em 2023, e não existe qualquer planejamento ainda estimando o impacto da pandemia nos próximos 5 anos. Então, já perdemos 2 anos, não fizemos absolutamente nada em termos de ajuste, nenhuma conversão de planos de ensino para visualizar essa estrutura contemporânea, e não existe qualquer planejamento ou qualquer perspectiva de planejamento. Então, não só os 2 anos, mas os próximos 3, 4, 5, 6 ou 10, nós vamos ter aí essa tragédia em torno desse assunto. E o mais grave, talvez, e aí é uma situação peculiar brasileira, de que eu acho que o retorno do ensino superior público, que está com orçamentos cortados, bloqueados, seja lá que palavra queira se dar, mas as instituições estão sem dinheiro para sobreviver ao longo de 12 meses, pagar principalmente custeio, pagar luz, pagar água, insumos de laboratório, pagar transporte público que roda entre os campings. Ou seja, consequentemente, tudo indica que o ensino superior presencial vai sofrer um forte impacto. Ao longo da pandemia, tanto o ensino superior presencial como o ensino superior virtual das instituições privadas sofreu a maior evasão da história. E o ensino público também está sofrendo uma grande evasão e vai sofrer uma grande evasão na pós-pandemia. Por quê? Porque você não tem recursos para bolsas e auxílios para discentes mais pobres. Quando os discentes voltarem, vão ver que está tudo mais caro, então o custo de vida está maior, não só para viver, mas para estudar. A operação para estudar está mais cara. E, consequentemente, você vai ter uma resistência ao retorno. Então, é claro que esse ensino remoto, que é improvisado, ele faz sentido, ele está fazendo sentido para as administrações das universidades, porque como eu não tenho recurso para operar a estrutura presencial, a estrutura do remoto está me salvando do ponto de vista administrativo. E do ponto de vista do discente, que é o público-alvo, muitos discentes estão agradecendo que estão na estrutura remota, porque, consequentemente, a estrutura remota é mais barato. Ele pode estar trabalhando, ele pode estar numa cidade menor, ele pode estar na casa dos seus pais, porque quando ele voltar,
ele vai ver que está tudo mais caro e talvez o risco dele ficar fora da instituição ou do estudo é maior. Então as perguntas: será que a resistência para o retorno presencial em 100% tem um caráter político institucional? Será que nós não vamos voltar porque de fato não tem recursos e isso vai ser também uma forma de protesto? Ou se de fato é um protesto, não vamos voltar porque a gente quer protestar? Ou seria uma compreensão prática das adversidades econômicas que estão dadas? Então, se você conversa com alguns estudantes, eles estão preocupados com o retorno presencial. Por quê? Porque ele vai ter que voltar para a cidade lá onde ele estudava, e é muito comum no interior de Minas, pela quantidade de universidades federais, em cidades pequenas, você tem um fluxo de estudantes que migram para esses lugares, então você agora vai pagar um pensionato mais caro, um aluguel mais caro, comida mais caro, ônibus mais caro, material de estudo mais caro, energia está mais cara, está tudo mais caro. Então, será que não voltar é também uma compreensão prática de que, olha, tá difícil voltar? Vamos continuar tocando esse negócio aí remotamente. Mas, mais uma vez, esse é um outro lado, né? Essa é a ponta do iceberg de alguma das reflexões que precisam ser postas na mesa. Então, nós estamos com uma estrutura de ensino improvisada. Nós agora temos um monte de questões práticas que estão, enfim, se sobrepondo também a querer voltar. E aí, consequentemente, nós vamos ter esses desafios. E aí vem a pergunta, né? Ou vem a questão. 2022 continuará sendo um ano de incertezas no ensino superior brasileiro. Então vamos lá. Começamos aqui em janeiro preocupados com os efeitos da Ômicron, que está tendo dia após dia recordes de contaminação. Então, se o ensino superior brasileiro, ensino público e a UFO, que eu dou aula, não voltarem, nós vamos continuar com a incerteza de um ensino remoto que não existe, que é uma fraude e que é um improviso do ensino. Então, ou a gente já conserta isso no começo de 2022, ou os riscos de uma formação crítica continuará sendo grave. Então, nós vamos ter um conjunto de estudantes que vão se formar de maneira precária. E isso precisa ser considerado. E vimos aí agora no final que você tem a realidade da vida concreta, a vida de verdade, criando pressões e adversidades dos docentes, nos discentes e nas instituições, que também fazem nos perguntar se a gente vai voltar ou não em 2022. Então, essas incertezas de ordem prática da vida, estamos aí com instituições sem recursos. Então, tem instituições que, se voltarem no presencial, não conseguem pagar a sua operação. A instituição não abre, não tem dinheiro. Você tem aí um ano de eleição que vai criar pressões políticas, principalmente sobre o ensino superior público, gravíssimos. O ensino privado tem uma certa vantagem nessa questão, mas o ensino privado vai sofrer os efeitos da crise econômica, do qual você tem uma evasão de estudantes que não podem pagar as mensalidades gigantesca, a maior da história. Uma evasão que, acho que, se não me engano, no número ultrapassa mais de 1 milhão de estudantes. Você tem aí estudantes altamente endividados com os financiamentos, com o custo de vida, com desemprego. Então você tem uma pressão da vida que faz com que as pessoas, em vez de irem estudar, elas muitas vezes vão focar suas energias na tentativa de obter renda para sobreviver. Então, essas reflexões, elas são, claro, provisórias. É uma percepção do que aconteceu nos últimos 2 anos de maneira bem técnica e pedagógica num primeiro momento e mais econômica num segundo momento. Eu não tenho uma previsão muito adequada do que vai acontecer, mas eu já sinto como docente que existe um desânimo dos discentes,
existe uma preocupação gravíssima quanto ao futuro. Você, dentro de uma instituição federal, você ainda vai ter toda a atmosfera política que vai se dar daqui a alguns meses por conta das candidaturas, principalmente à presidência, então, e aos governos dos estados. Então as universidades estaduais também vão estar aí. E claro, isso gera uma guerra política dentro das instituições, principalmente por questões de recursos. Então você tem um cenário crítico, desanimador, e que infelizmente vai criar um impacto futuro no crescimento e no desenvolvimento da economia brasileira, que é justamente um impacto sobre a mão de obra, sobre a formação da força de trabalho. Então a formação da força de trabalho, nestes 2 anos de pandemia, está extremamente comprometida. E ainda não saiu nenhum estudo, enfim, os pesquisadores que se debruçam mais em questões da estrutura do ensino, dos impactos, ou do próprio MEC, um estudo sério que mostre o colapso que o ensino superior brasileiro está vivendo por conta da pandemia. Então, essas são algumas reflexões breves. Espero que tenham sido úteis. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, estou à disposição no meu e-mail institucional ou os comentários aqui no próprio canal do YouTube, com a ideia da gente continuar aprimorando essas reflexões, porque, consequentemente, muito em breve, nós teremos que fazer uma outra palestra, uma outra reflexão, adicionando aí os próximos anos, que não parecem que vão mudar tanto em relação ao que a gente viveu em 2020 e 2021. É claro que eu torço para que as coisas de fato melhorem, mas como um acadêmico, como um estudioso, a gente não pode acreditar na sorte ou num milagre de que amanhã a pandemia acaba e tudo está resolvido. Por hoje é isso, eu agradeço a atenção, um abraço e até a próxima.